Atenção, bereanos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa missão hoje, meus irmãos, é derrubar o pilar do catolicismo romano. Já que os grandes aí, os grandes teólogos, os grandes eruditos aí, não tem coragem de falar a verdade, fica aí passando a mão na cabeça, fica aí se compactuando com essa idolatria toda aí que tá aí na televisão. A Globo não fala outra coisa a não ser a idolatria a esse homem aí, ao Papa, né? Que morreu. Então, o catolicismo romano, ela é uma religião majoritária, ela manda no mundo todo. É a prostituta que está assentada sobre muitas águas. Prostituta de Apocalipse 17, embriagada com sangue de santos, sangue de valdenses, huguenotes, sangue de Savonarola, de John Hus e tantos que ela matou. E os pastores não falam nada, fica todo mundo caladinho aí. Nós temos que orientar as ovelhas deste sistema. Sai dela, povo meu, as ovelhas têm que sair desse sistema maligno. Irmãos, que idolatria tremenda que tá isso aí. Agora, a gente tem que bater para os dois lados. Se existe idolatria no catolicismo romano terrível, a Bíblia diz que os, os idólatras não herdarão o reino de Deus. Isso aí também não é diferente com a igreja evangélica. A maioria da igreja evangélica hoje também, ela é idólatra a político de estimação. Ela tem político de estimação, é uma igreja idólatra. E é idólatra a cantores gospel. Então a espada ela corta para lá e corta para cá. Eu não estou aqui para alisar couro de ninguém. Então nós vamos falar a verdade dentro da palavra. Então hoje eu quero que você pegue a sua Bíblia, você que é católico, que segue no meu canal, eu sei que tem católico que vê o meu canal, pega a sua Bíblia e seja um bereano. Se eu tiver errado, você pode me refutar, não tem problema. Agora, se eu tiver certo, aceite Jesus e seja salvo e saia dessa idolatria, meu irmão, senão você vai ser condenado. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Olha a idolatria que está em cima desse homem pecador aí, ó. O Papa ele é um homem pecador. Ele não é Pedro, não. Ele não é sucessor de Pedro, igual ensinar para você, não. E eu vou te mostrar para você dentro da Bíblia. Porque a gente tem que mostrar dentro da palavra. Então você tem que ser um bereano. O pilar do catolicismo romano, nós vamos derrubar ele hoje. Que é Mateus 16, 18. Aqui o catolicismo é baseado aqui, ó. Quando Jesus disse para Pedro aqui, ó, tu és Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segundo o catolicismo romano, Pedro aqui, ele é o primeiro papa. Jesus edificou a igreja em Pedro, e Pedro morreu, né? E os papas sucessivamente são sucessores de Pedro. E por isso que essa idolatria em cima do Papa, e eles têm ele como um Deus. E Deus não dá a sua glória para ninguém, Deus não dá a sua honra para ninguém. Meus irmãos, que idolatria que está isso aí. Roma está tomado de gente. A Globo não fala outra coisa. Isso é uma cegueira tremenda e os pastores estão calados porque estão mucunados com o sistema. Estão mucunados com o ecumenismo. A maioria aí dos crentes não aceita falar a verdade, porque já faz parte do ecumenismo. Então, nós estamos aqui para falar a verdade, doem quem doer. Então, o pilar do catolicismo é aqui, ó. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, segundo eles, só o Papa, que é sucessor de Pedro, tem a chave. Fora dessa igreja não há salvação. Então, eles nos chamam de hereges, né, de protestantes. Hoje a igreja evangélica não é mais protestante, ela é
ela é gospel. Protestar é o que nós estamos fazendo aqui. Eu ainda sou protestante, mas a maioria dos crentes hoje não é mais protestante. Eles já estão junto com o sistema do ecumenismo. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, preste atenção. Eu quero que você, que é católico, eu estou lendo na minha Bíblia protestante, mas se você tiver uma Bíblia católica, pode ler lá. Eu tenho Bíblia católica aqui em casa, a Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia católica, eu tenho ela aqui na minha mão. Mas eu estou lendo aqui não é a Bíblia protestante, mas é a mesma coisa que está escrito na sua Bíblia católica. Procure um professor de grego, meu irmão, porque os padres enganam você. Talvez os padres sabem, mas eles não querem falar a verdade em cima dos seus púlpitos para não perder as suas regalias, para não perder membros, porque a maioria dos padres vivem em regalia. Eu conheço padres aí que tem casa, mora na igreja, ganha, come do bom e do melhor, tem a Kombi da igreja para ele andar. Os fazendeiros levam vaca, levam porco, levam frango para ele. Então o cara vive de boa. Então ele não vai perder essa mordomia que ele tem. A maioria aí vive na mordomia. Então ele não vai falar para você a verdade, porque você vai sair da igreja dele e ele não vai receber. É a mesma coisa dos cão guloso evangélico, que não fala a verdade para não perder dinheiro. Se eles pregar a verdade, o povo sai da igreja e eles não pegam dinheiro. Então, procure um professor de grego sincero, ele vai te dizer para você o que quer dizer esse versículo no grego. Eu te digo que tu és Pedro. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, aqui é Petros. Petros. Grava aí. Pedro no grego é Petros, pequena rocha, pequenos brocos rochosos, pedra pequena, pequeníssima. Eu te digo que tu és Petros, no original grego Petros, e sobre esta pedra, Petra, escreve aí, Petra. Jesus em grego é Petra. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui é tão fácil de entender, mas o diabo ele cega as pessoas. O Deus deste mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do evangelho. Isso está na Bíblia. Está em Coríntios, esse versículo. Agora eu pergunto aos senhores católicos, vão ser sinceros, vão ser honestos. Uma igreja a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ela nunca poderia ser edificada em um homem pecador. E eu vou te mostrar para vocês aqui dentro da Bíblia que Pedro era pecador. Ele é pecador. É dentro da Bíblia que você vai encontrar a resposta, meu irmão. Olha aqui, ó. Lucas. No capítulo 5. No versículo 8, meu irmão. Pedro é pecador. E vendo isto, Lucas 5:8, e vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Preste atenção, então, uma igreja a qual as portas do inferno não prevalecem contra ela, ela nunca poderia ser edificada em um homem pecador. Pedro é pecador. Então, Pedro é Petros, pequena pedra, mas Jesus é a pedra angular, a pedra base é Jesus. De acordo com as escrituras, nós somos as pedrinhas desse edifício, mas a pedra base, a pedra angular, o fundamento é Cristo. Vamos para a Bíblia, meu irmão, Romanos. Vamos para a Bíblia, Romanos. Preste atenção na palavra de Deus, seja um bereano, consulte as escrituras. O problema é que o povo não lê Bíblia. O povo não lê Bíblia. Olha aqui, Romanos 3:23. Porque todos, sem exceção, até a Maria é pecadora, que vocês adoram aí, a mariolatria.
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até a própria Maria é pecadora. O único que não pecou é só Jesus. Então, voltando para o texto, Pedro é um homem pecador, e uma igreja a qual as portas do inferno não prevaleceria contra ela, ela não pode ser edificada em um homem pecador. E o próprio Pedro vai dizer que ele não é a pedra. O próprio Pedro. Vamos para o livro de Atos. Atos. Vamos derrubar de vez por toda esse pilar do catolicismo romano. Atos 4:11. Olha o próprio Pedro dizendo, ele é a pedra, ele quem? Jesus, ele é a pedra grande, pedra base, pedra angular. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12, em nenhum outro há salvação. Não há salvação em São Benedito, não há salvação em Santo Antônio, não há salvação em Maria, não há salvação em ninguém, católicos, é só em Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4, versículo 12. Então não existe esse negócio aí. Vamos para a Bíblia, vamos rodar dentro da Bíblia. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Preste atenção. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A pedra angular é Jesus. A pedra base é Jesus. Pedro nunca foi base para a igreja. Pedro nunca foi base para a igreja. E eu vou mostrar aqui para vocês, se você tiver interesse de aprender, compre esse livro aqui, ó. Seitas e Heresias, um sinal dos tempos. Esse livro é da CPAD Raimundo Ferreira de Oliveira, é o autor do livro. Então aqui tem várias seitas aqui. As seitas e heresias são um sinal dos tempos. Compre esse livro para você. Então, mas vamos fazer aqui um negócio aqui. Você que é católico romano, vamos ser sinceros. Eu quero que você seja sincero. Pobres ovelhas desse sistema que estão sendo enganadas pelos padres, pelos cardeais e pelo Papa. O Papa não é Deus, o Papa é um pecador, e eu mostrei para vocês aqui. Aí vamos ser sinceros, vamos fazer um negócio aqui diferente. Suponhamos, preste atenção, suponhamos que o catolicismo está certo e que fora dele não há salvação e que Jesus edificou a igreja em Pedro, tá bom? Tá bom, senhores católicos, Jesus edificou a igreja em Pedro, tranquilo, né? Suponhamos que isso é verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, eu quero que vocês sejam sinceros. Como é que Jesus edifica uma igreja em um homem pecador? E depois o próprio Jesus, ele chama esse homem de Satanás. Isso é... Rapaz, não dá para entender isso, não. Mas, pastor, tá na Bíblia? Tá na Bíblia, meu irmão. É só você ler mais para frente um pouquinho, no mesmo assunto, no versículo 21. Vamos ler do 21? Mateus 16, 21. Suponhamos que os católicos estão certos. Jesus edifica a igreja em Pedro. Mateus 16, 18. Beleza, tranquilo. Edificou a igreja em Pedro. E no versículo 21, Jesus diz assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 22, presta atenção, senhores católicos. E Pedro, tomando-o de parte, o mesmo Pedro que, segundo os católicos, Jesus edificou a igreja nele. Preste atenção, e que os papas hoje são sucessores de Pedro. O mesmo Pedro, e Pedro, versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí Jesus responde para Pedro no versículo 23. Preste atenção, senhores católicos. O mesmo Jesus que edificou a igreja em Pedro, conforme vocês ensinam, em Mateus 16, 18.
O mesmo Jesus, então, que edificou a igreja em Pedro, num homem pecador, ele diz assim, 23, versículo 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Espera aí, meu irmão, vamos ser honestos aqui? Católicos romanos, pessoas sinceras, eu conheço pessoas do catolicismo romano que são pessoas sinceras, e são pessoas amigas minhas. Meu irmão, você precisa abrir os seus olhos, tem que sair da cegueira. Essa idolatria com esse Papa, largue isso, largue essa Babilônia, sai dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. Vamos ser sinceros. Como que Jesus edifica a igreja no homem, como vocês ensinam, os padres ensinam, o Papa, ele é sucessor de Pedro, como os cardeais, os padres ensinam. Como é que Jesus edifica a igreja no homem e ele chama o homem de Satanás? Peraí, que contradição é essa, meu irmão? Isso é uma contradição, ué. Jesus edifica a igreja no homem e ele mesmo chama o homem de Satanás, no versículo 23. Então vamos colocar a nossa cabeça para funcionar, vamos ser honestos. Segundo o catolicismo romano, agora eu vou ler aqui no livro para vocês. Eu não vou ler tudo aqui porque é muita coisa, mas eu vou ler aqui. Segundo o catolicismo romano, os papas são sucessores de Pedro, né? Então vamos ver se realmente tem alguma lógica nisso. Se Pedro foi papa, como eles ensinam, o primeiro papa foi Pedro, então Pedro, ele era um papa diferente. Eu vou mostrar para você aqui. Pedro foi um papa diferente dos demais que aparecerão até agora. Preste atenção, Pedro foi um papa diferente dos demais que apareceram até agora. Primeiro, Pedro era financeiramente pobre. Pedro era pobre. Atos, capítulo 3, versículo 6. Pode ler lá, meu irmão. Pedro era pobre. Pedro era casado. Mateus 8, 14 e 15. Pedro foi um homem humilde, pelo que não aceitou ser adorado pelo centurião Cornélio. Atos 10, 25 e 26. Pedro foi um homem repreensível. Gálatas 2, 11 e 14. Agora vamos ver o Papa? Vamos ver a diferença do Papa? Preste atenção aí para você ver. Vamos ser honestos. O Papa, um Pedro diferente. A própria história do papado é uma viva demonstração de que os papas jamais conseguirão provar serem sucessores do apóstolo Pedro, já que em nada se assemelham àquele inflamado, mas humilde servo do Senhor Jesus Cristo. Os exemplos aqui, os papas são administradores de grandes fortunas da igreja. O clérigo José Maria Alegria da Universidade Gregoriana de Roma declarou no final do ano de 72, hein? Em 72 já dizia isso, que o balanço financeiro do Vaticano dispunha de um ativo de $1 bilhão. Então, se Pedro era papa, é diferente demais dos papas, né? Os papas são celibatários, eles não casam, e Pedro era casado. Os papas são celibatários, isto é, não se casam. Ensinaram que o casamento é um sacramento. Os papas frequentemente aceitam a adoração dos homens. Pedro não aceitou do centurião Cornélio. Eu citei o versículo aí para vocês. Os papas se consideram infalíveis nas suas decisões e decretos. Só que eles são pecadores. Romanos 3, 23. Então, não tem nada a ver. O Papa, ele não é sucessor de Pedro. Não é sucessor de Pedro. Procura um professor de grego, seja honesto, procura um professor de grego e pergunta para ele o que quer dizer no original
Mateus 16, 18. Tu és Petros, pequena pedra. Jesus é a pedra. Então você que é católico, que vai me ouvir através dessa mensagem, eu sei que tem católico que vê meus vídeos, sai dela, povo meu, abra os seus olhos. O catolicismo vai levar você para o inferno, meu irmão. Dificilmente um papa escapará do inferno. Dificilmente um padre escapará do inferno. Porque eles ensinam a idolatria é pecado. Isaías 45, 20, eles fazem procissão do Senhor morto. E a Bíblia é clara em Isaías 45, versículo 20. Deixa eu ler para você. Pode ler na sua Bíblia católica aí. Você que é católico, leia na sua Bíblia católica. 45, versículo 20. Leia aí. Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto os que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e roga a um Deus que não pode salvar. Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura. Deus não aceita a idolatria. Deus odeia a idolatria. Pare de adorar esse papa pecador. Pare de adorar. Pare de adorar imagem de escultura. Jeremias capítulo 10 fala sobre a idolatria. A Bíblia de Gênesis ao Apocalipse condena a idolatria. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Eu vou mostrar para você aqui, meu irmão. Você que é católico, você que é evangélico também, idólatra de políticos. Você que é evangélico, idólatra de cantores gospel. Eu vou mostrar aqui para você. Apocalipse. Olha aqui. No versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e os que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Tem tantos católicos sinceros, pessoas sinceras que eu conheço, pessoas humildes, que estão sendo enganadas por esses padres, por esses credos. Está sendo enganada por esses cardeais. Meu irmão, você está sendo um idólatra quando você adora a imagem de escultura, quando você carrega a imagem de escultura nas procissões. Você é um idólatra, apesar de você ser uma pessoa boa, honesta. Uma pessoa que eu conheço, pessoa simples, humilde, mas você é idólatra. E segundo a Bíblia, você estará fora do reino de Deus, Apocalipse 1:8. Idólatra não herdará o reino de Deus. Crentes idólatras que adoram políticos, que tomam partido, que brigam por causa desses políticos aí, vão para o inferno, são idólatras. Que adoram cantores gospel, vão para o inferno, são idólatras. São crentes, mas são idólatras. Está tudo no mesmo barco, catolicismo romano e o sistema religioso evangélico são idólatras. Não herdará o reino de Deus. Então, meus queridos, compartilhe este vídeo. Compartilhe esse vídeo. Doem quem doer. Nós estamos aqui para falar a verdade. Se você quiser fazer alguma reclamação, reclame para as escrituras, viu? Reclame para a Bíblia, não para mim. Eu estou aqui apenas como um instrumento na mão de Deus para falar a verdade. Agora, se você achou ruim, reclame para a Bíblia. Se você quiser processar, processa a Bíblia, tá? Porque a Bíblia condena a idolatria a homens. A Bíblia condena a adoração a homens. A Bíblia condena o ecumenismo, viu, pastores aí folgados que estão aí apoiando o ecumenismo, que estão bravos aí contra os pregadores que estão falando aí contra o Papa. Processa a Bíblia, porque a Bíblia condena, tá bom? Fica aí dado o recado aí, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, meus irmãos. Compartilhe. Glória a Deus.